Muito bom dia, tá começando o Refil por aqui, seja muito bem-vindo aos 20 minutos que vão tornar você uma pessoa muito mais interessante. Eu sou o Arthur Gubert e hoje é sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. No programa de hoje, vamos começar um assunto que me pegou bastante, a hipocrisia da comédia. Sim, eu vou falar sobre aquele festival de comédia feito em Riad, na Arábia Saudita, que gerou várias polêmicas. Depois tem a pesquisa que mostra que o brasileiro segue otimista, apesar dos problemas. E o ganhador do Nobel de Medicina, que estava no meio do mato sem internet, quando ganhou o prêmio mais importante de sua carreira. E para fechar tem duas, ó. Estudo realizado durante 30 anos revela o segredo para chegar aos 100 anos. E casais formados por um gay e outro hétero chama atenção nas redes sociais. Mas primeiro deixa eu fazer o refil do meu café. Lembrando que você faz a assinatura do seu café da All Brother, né? Ali pelo link que tá na descrição do episódio, usando o cupom REFIL pra ter desconto. Bueno, chegamos no final de mais uma semana, né? Sextou aqui no Refil. E eu selecionei assuntos pra encerrar com chave de ouro essa semaninha aí, que pra mim teve 48 dias, viu? É, foi puxado. Bom, vamos começar com essa história aqui do Festival de Comédia de Riad, lá na Arábia Saudita. Não sei se você ficou sabendo disso, mas se falou bastante desse assunto na mídia internacional, né? Porque envolve alguns comediantes que aceitaram se apresentar naquela ditadura sanguinária, né? Da Arábia Saudita. E eles foram muito criticados, outros que tinham sido convidados passaram a criticar o governo saudita e aí foram desconvidados. Bom, o festival de comédia lá de Riad já terminou, mas o barulho que ele causou continua. Olha os caras que foram: Bill Burr, Louis C.K., Dave Chappelle e outros comediantes americanos que decidiram se apresentar nesse evento financiado por um dos governos mais repressivos do mundo, né? Agora estão se justificando ao voltarem para casa. Eles disseram que estavam ali pela liberdade de expressão e que queriam abrir o país, levar o humor ocidental ao Oriente Médio. Só que tem um probleminha nessa narrativa. Bom, eles aceitaram se apresentar num festival em que estava proibido fazer piada sobre a família real Arábia Saudita, política da Arábia Saudita, a religião da Arábia Saudita, os direitos humanos da Arábia Saudita, justamente os temas que testam a liberdade de expressão tão defendida pelos comediantes, né? Alguns artistas, como a Jessica Kirson, chegaram a doar o cachê que receberam lá para instituições de caridade. E o mais sincero de todos foi o Pete Davidson, que admitiu que só foi lá participar desse negócio por causa do cachê, da grana. Outros, como Tim Dillon, criticaram o governo saudita e simplesmente foram desconvidados, né? A mensagem do governo da Arábia Saudita e do festival que eles organizaram era clara, né? Podia rir, podia fazer piada, mas só até certo ponto. E esses comediantes aceitaram. A contradição é gritante, tá? São os mesmos artistas, esses aí, o Louis C.K., o Bill Burr, o Dave Chappelle, né? Que lá nos Estados Unidos se dizem perseguidos pela cultura do cancelamento, mas que agora se submeteram a um contrato que literalmente os proibia de falar algumas coisas. O Dave Chappelle chegou a dizer que é mais fácil falar aqui do que na América. Olha só, cara. Uma frase que só faz sentido, né? Quando tu ignora que na Arábia Saudita jornalistas são presos, esquartejados simplesmente por criticar o governo. Foi o que aconteceu com o Jamal Khashoggi, né? Que foi assassinado em 2018 e desmembrado pelo governo da Arábia Saudita. Que loucura, velho. No final, o festival serviu menos como vitrine de liberdade, mais como um espelho desconfortável, porque artistas que se vendem como símbolos da rebeldia acabaram fazendo humor sob censura, aplaudidos por quem paga pra calar. Mas tem uma ironia nisso tudo, tá? Porque o evento reacendeu o debate global sobre liberdade de expressão, de censura, né? O papel político da comédia. E se isso fez o mundo olhar novamente para o que acontece na Arábia Saudita, inclusive essas execuções e prisões aí de dissidentes, talvez involuntariamente esses comediantes tenham realmente provocado algo importante, que é o riso que ecoou mais forte fora do palco.
Agora, a hipocrisia, quando ela aparece, ela é bonita demais, né, cara? Porra, o Dave Chappelle, velho, que tem vários especiais da Netflix que são excelentes. Ele é um comediante excelente. E que é um desses caras que fala, eu não posso mais fazer piada com nada, não sei o quê. Aí o cara vai lá, velho. Olha, foi pra Arábia Saudita. Inacreditável. Bom, eu acho que às vezes a gente tinha que assumir alguns defeitos e trazer eles pro campo, assim, da realidade. E a hipocrisia é um deles. A gente acha que é coisa de brasileiro? Não é, não. Se liga nessa pesquisa aqui, ó. Mesmo com o bolso apertado, o brasileiro continua otimista. É o que mostra o novo radar Febraban, pesquisa feita com 2.000 pessoas em todo o país agora, entre 21 e 26 de setembro. Apesar do endividamento alto, da inflação persistente e do aumento do custo de vida, 72% dos entrevistados afirmam estar satisfeitos com a vida que levam. E 65% acreditam que a situação pessoal e familiar deve melhorar nos próximos meses. Segundo esse mesmo levantamento, a percepção de melhora na vida pessoal e familiar subiu de 63% para 65%, revertendo uma queda observada no início do ano, ou seja, o brasileiro está mais otimista. O estudo foi coordenado pelo sociólogo Antônio Lavareda, do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, e destaca que o brasileiro ainda demonstra resiliência diante das crises internas e externas, como o recente tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos nacionais, né? E quando o assunto é o nosso país, 34% acha que o Brasil melhorou em 2025, um ponto acima da pesquisa anterior. Mesmo com o otimismo, a inflação segue sendo a maior preocupação das pessoas aqui no nosso país. O número de brasileiros que dizem ter sentido aumento expressivo nos preços caiu de 83 para 81, mas os alimentos continuam sendo o item mais citado como coisas que custam mais caro e preocupam. Entre as prioridades apontadas pelos brasileiros para o governo, a saúde continua no topo, citada pela maioria dos entrevistados, seguido por emprego e renda, inflação e custo de vida e educação. Nos desejos pessoais, a vontade de guardar dinheiro ou investir segue estável na pesquisa desse ano e na pesquisa do ano passado. E tem mais um dado interessante aqui sobre o Pix, ó. Mesmo em meio à crise, o brasileiro confia no Pix. 95% aprova o sistema e cresce a preferência por usar o serviço via bancos tradicionais ao invés das fintechs, que acabaram queimadas aí nessa última operação da Polícia Federal, né? O Pix parcelado, novidade que permite dividir pagamentos, já é conhecido por 8 a cada 10 pessoas e aprovado por 68% delas. Trouxe esses dados todos porque o retrato geral do radar Febraban é de um país que ainda enfrenta dificuldades, mas que não perdeu a fé no amanhã. Como resume, né, esse estudo, o sentimento nacional é de um povo que, mesmo com a inflação, os juros e as incertezas, segue acreditando que o futuro vai ser melhor. E eu acho que essa é uma característica bem marcante do brasileiro, né? A gente sempre procura ver o copo meio cheio, ao invés de meio vazio. Agora essa daqui é maravilhosa, tá? O Fred Ramsdell estava exatamente onde queria estar essa semana passada. Longe de todo mundo. Se enfiou no meio das montanhas lá do Wyoming, nos Estados Unidos, a 8.000 pés de altitude. Ele estava já há 3 semanas desconectado, sem sinal, sem notificação, sem e-mail, só ele, a esposa e o silêncio branco da neve fresca. Isso tudo enquanto o mundo científico vibrava e ele vivia o melhor dia da sua vida sem saber. Porque, enquanto ele estava lá, no meio do mato, acabava de ganhar o Prêmio Nobel de Medicina de 2025. Quando o Fred e a mulher dele desceram a montanha e o celular finalmente pegou sinal, imagina, né, meu? O WhatsApp desse cara. O aparelho da esposa explodiu em notificações. Centenas de mensagens anunciavam a consagração. O Fred Ramsdell, então, soube que seu nome agora dividiu o Nobel com Mary Brunkel e Shimon Sakaguchi, pela descoberta que revolucionou a imunologia moderna, o entendimento de como o corpo aprende a não atacar a si mesmo, que é um processo conhecido como tolerância imune periférica. Essa pesquisa deles aí começou nos anos 90, tá? Quando o Ramsdell e o Brunkel estudavam uma linhagem curiosa de camundongos com peles escamosas e doenças autoimunes criados há décadas nos laboratórios dos Estados Unidos, como parte de um antigo projeto nuclear. Esses animais já nasciam condenados e foi observando a sua tragédia biológica que esses cientistas encontraram o gene que regula a resposta imune.
Esse trabalho abriu caminho para uma nova era, a das terapias celulares, capazes de reeducar o sistema imunológico em vez de simplesmente suprimi-lo. Hoje são aplicados no tratamento de câncer e de várias doenças autoimunes. O mais curioso é que o Fred, esse aí, achava que esse reconhecimento nunca viria. Ele já tinha recebido um prêmio importante da Academia Real Sueca há uns anos atrás, imaginava que aquilo ali era o limite, né? E por isso, quando soube do Nobel, no meio dessa viagem totalmente off-grid aí, reagiu com a serenidade de quem aprendeu a ver o tempo de outro jeito. Sabe o que ele fez nessa mesma noite aí? Jantou com a esposa num pub da cidade e brindou discretamente e depois voltou cedinho pro hotel para ter uma boa noite de sono. A história do Fred Ramsdale é, no fundo, uma bonita metáfora, né, pro próprio tempo em que a gente vive. Enquanto o mundo corre atrás da visibilidade, das curtidas, das respostas imediatas, o novo Nobel estava desconectado, andando por trilhas cobertas de neve. E foi justamente ali, longe da internet, que a notícia mais importante da sua vida o encontrou. Que legal. Agora deixa eu te falar sobre um dos maiores estudos do mundo sobre longevidade. Ele acabou de revelar os segredos das pessoas que chegam aos 100 anos com saúde e lucidez. E segundo os cientistas, o objetivo não é fazer todo mundo viver um século, mas viver bem até o fim. Quem explica é a Stacey Anderson, que é a neurocientista comportamental lá da Universidade de Boston e co-diretora do New England Centenarian Study, que há 30 anos acompanha mais de 3.000 centenários e as suas famílias. Esse grupo de médicos aí tenta entender quais os fatores genéticos, ambientais e comportamentais que permitem que algumas pessoas envelheçam com vitalidade e clareza mental. Os achados têm algo em comum. Centenários não fumam, comem de tudo com moderação, são ativos, têm amigos e não se estressam tanto. Muitos dizem que nunca seguiram uma dieta específica, apenas comeram pouco e se mantiveram ocupados. Do ponto de vista genético, 75% da longevidade extrema vem do DNA, mas outros 25% dependem do estilo de vida. Vamos lá: peso saudável, sono adequado, atividade física leve e, sobretudo, propósito. Mesmo aos 100 anos, a maioria dos participantes ainda tem metas, tem curiosidade, tem alegria de viver. Tem um dado curioso, ó. 85% desses centenários são mulheres. Mas os poucos homens que chegam lá costumam estar em melhor forma. Os cientistas os chamam de escapers, porque escapam das doenças até depois dos 100. Além do DNA, esse estudo investiga fatores ambientais, como o impacto da vida social, da aposentadoria e da rotina mental. E até coleta amostras de sangue, fezes e exames cognitivos para entender como o corpo desses super idosos resiste ao tempo. A gente já falou aqui dos super agers, né? Um episódio anterior aqui do Refil. E o que aparece em comum em todos esses estudos sobre longevidade, qualidade de vida, são os laços sociais. A verdade é que a evolução priorizou aqueles capazes de formar laços sociais entre bichos da natureza e seres humanos também, porque foi se reunindo em grupos, comunidades, tribos, né, que a gente foi conseguindo superar os desafios. E claro, tem o aspecto da ajuda mútua física, mas tem o aspecto do compartilhamento de emoções, de conversas ao redor do fogo, de preocupação com o vizinho, né? De relações sociais mesmo, de amizades que evoluem, se tornam relações afetuosas, mas que são pessoas se conectando com pessoas. Esse estudo chegou a uma conclusão bastante interessante, tá? As pessoas que vivem até os 100 anos não vivem para ter 100 anos. Eles vivem bem e o tempo vem como consequência. Ou seja, o segredo para viver mais talvez seja parar de pensar em quanto tempo ainda falta e começar a cuidar melhor do tempo que já se tem. Por último, mas não menos importante, olha o ser humano criando novas formas de se relacionar. Aproveitando que a gente está falando de relações sociais, existem casamentos que desafiam tudo que a gente entende como casamento, né? E talvez por isso que eles estejam chamando tanta atenção. Lá nos Estados Unidos,
Tá crescendo o número de casais que vivem o que chamam de Mixed Orientation Marriage, que é tipo assim, casamentos de orientação mista. Uniões em que um dos parceiros é gay e o outro é hétero. Mas ambos escolhem se casar, viver juntos, com amor, companheirismo e até filhos, mesmo que a relação não seja centrada no desejo sexual. Um dos casos mais conhecidos é dos influenciadores Samantha Wynn Greenstone e Jacob Hoff, que se apresentam abertamente ali nas redes sociais como um casal formado por uma mulher hétero e um homem gay. Eles estão juntos há quase 10 anos, moram em Los Angeles e estão esperando um filho. Os dois chamam o relacionamento de Lavender Marriage, que é, o casamento lavanda, um termo que nasceu nos anos 1950, quando pessoas homossexuais se casavam com parceiros do sexo oposto para esconder a própria orientação. Mas agora essa ideia ganhou uma versão 2.0, aberta, pública e completamente consensual. E eles não estão sozinhos. Casais de mulheres que se casam por amor e convivência, mas sem romance, os chamados casamentos platônicos, também vêm ganhando espaço, especialmente entre mulheres que se dizem cansadas das dinâmicas tradicionais entre gêneros. Um exemplo é da April Lexi Lee e da Renee Wong, duas melhores amigas que decidiram se casar para formalizar uma relação de parceria e de cuidado. Nenhuma das duas se considera romântica ou sexualmente envolvida, mas as duas se definem como família. A terapeuta Jo Cort, que há 40 anos atende casais e pessoas LGBTQIA+, diz que esse tipo de união está se tornando cada vez mais comum, principalmente entre mulheres, que estão cansadas dessa lógica patriarcal e sentem que homens gays ou bissexuais são mais emocionalmente disponíveis. Tem também quem passe pelo divórcio platônico, porque, se tem casamento vai ter divórcio, irmão. Não interessa se teu marido é gay ou não, Então, assim, quando se separam, continuam próximos, diferentes de um casamento normal, Normal. Talvez normal não seja a melhor palavra, mas de um casamento tradicional, onde o divórcio termina com um afastamento completo e, na maioria das vezes, com muita rusga entre os dois. Então, esses casamentos de orientação mista são melhores até nisso. Acho muito legal. Gosto muito da novidade. Cara, eu sou tradicional, não adianta, velho. Eu sei que muita gente que escuta o Refil, que me conhece por aí, deve pensar que eu sou um cara, progressista demais. Mas olha, depois que eu tive filho, eu tô me tornando cada vez mais conservador. Só que é aquela coisa, cada um cuida do seu. Se você quer casar com um homem gay sendo hétero, ou se você é hétero e quer casar com um gay e quer ter um trisal, um quatrisal, cachorro, gato, papagaio, não é problema meu, velho. Vai ser feliz. A minha posição política se define da seguinte maneira, e eu vou revelar ela agora aqui no final do programa. Eu defendo que casais gays possam proteger sua plantação de maconha com rifles automáticos. Vamos ficando por aqui com o Refil, beleza? Amanhã tem mais. Aliás, amanhã não tem nada, velho. Tô viajando. Hoje é sexta, cara. Yes! Folga! Meu, sério, essa semana foi muito longa pra mim. Eu fui pra Floripa na segunda, voltei na quarta. Na quinta-feira tive coisa pra fazer. Hoje ainda vou pro Oktoberfest em Santa Cruz do Sul trabalhar. Então, assim, tô precisando de descanso. Mas semana que vem tamo de volta. Segunda-feira, 6 da manhã, tá no ar. Em YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Você se inscreve no canal, dá o like, liga o sininho, segue no Spotify, compartilha com os amigos, dá uma nota e comenta. Eu leio tudo e converso com todo mundo. Meu nome é Arthur Gubert e vou adorar te receber novamente aqui na segunda-feira, às 6 da manhã, para mais um Kickstart da semana com o Refil. Um beijo a todos, a todas e a todas. A gente volta na semana que vem. Tchau.